Olá, nós estamos em junho, mês 6 de 2025. A metade do ano se foi, na verdade. Você se lembra, eu quero saber, você se lembra no Réveillon deste ano, quando você fez as suas promessas aí de uma nova vida, as viradas que ia fazer? Você se lembra disso? O que você já fez? Conta aí pra gente. Como que está a sua caminhada rumo aos seus objetivos? Você fez isso sozinho ou precisou de ajuda? Como é que está a sua situação em relação aos seus sonhos traçados no Réveillon deste ano? Ou você ainda não fez porque não consegue ir sozinho, precisa de ajuda de alguém te encaminhando, te direcionando? Esse é um problema que a gente vive em nossa jornada aqui nesse planeta Terra. Não é diferente quando a gente quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Qualquer coisa que a gente vai fazer, é importante que a gente tenha alguém nos encaminhando, nos guiando, não é verdade? E no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, enfim, como você melhorar a rentabilidade do seu patrimônio, não é diferente. Não tente fazer sozinho, porque isso vai lhe custar dinheiro e muito tempo. Essa é uma recomendação que eu negligenciei. Eu tentei fazer sozinho. E realmente, se eu posso, se eu fosse seu pai, seu irmão, eu pudesse dar uma informação, uma dica, né? Dica a gente não dá, não é isso? Mas se você quisesse ouvir uma dica, procure alguém que vai te indicar um caminho realmente que faça sentido para você, não que faça sentido para ele, né? Esse é um problema que a gente vive hoje no mar de gurus, né? A gente vive num um mundo de gurus gigantes, né? São gurus gigantescos, são vozes que aparecem a todo momento, saltam na tela aí do celular, aqui no YouTube, prometendo um mundo que você vai ganhar, que você vai isso, vai aquilo. Você já se sentiu perdido no meio nesse mar imenso de gurus gigantescos? Sabe aquela sensação de que as decisões financeiras que você toma, ela vem mais da indicação desses gurus do que da sua real necessidade, da sua real capacidade financeira, do seu real apetite ao risco. Né? Eu entendo isso, eu vivi isso. O mercado muitas vezes nos empurra, né, para caminhos que não são os nossos, não são adequados para a gente, não faz sentido para a gente. E o mercado nos faz seguir a manada, nos torna uma massa de manobra. Né? Ele faz aquele jeitinho que você vai junto com toda a manada, junto com todo o gado. Né? Mas hoje eu quero te mostrar o poder do pequeno. Aqui você não vai encontrar interesses ocultos, né? Produtos para eu te empurrar, ou um exército de assessores que vão ficar te ligando, mandando mensagem para te atender. A minha certificação no CNPI e mais de 10 anos de mercado de capitais, de bolsa de valores, e desde 1997 no mercado financeiro, em instituições grandes aí, servem a um único propósito: te pegar pela mão. Eu vou aqui te segurar nas mãos e te guiar de verdade nesse mar, nesse mundo de onças querendo te pegar, te espreitando aí para te dar um bote. Eu não sou gigante, não. Eu sou pequeno no mercado, mas eu vou te falar aí uma vantagem, as vantagens que existem em ser pequeno. A minha disponibilidade é para você. É só para você. Você vai ter acesso comigo. O meu interesse é apenas te ajudar. Eu não tenho outros interesses, diretores me mandando falar alguma coisa. Não. O meu interesse é te ajudar a construir o seu patrimônio, não o meu. A te ajudar com o meu, eu sei como é que eu faço. Mas eu quero te ajudar a construir o seu patrimônio. E a entender que o seu apetite ao risco é seu, a entender que os seus objetivos são seus, né? Então, desenhar algo para você, único, exclusivo, tailor-made para você. Por isso que há 5 anos eu te mostro o F34, que é um indicador gráfico que já está aprovado, um caminho testado para resultados críveis, reais, no Position Trade.
sem milagres, sem atalhos. E é isso que eu faço aqui todos os domingos. Né? Se você quer um guia, né? Uma pessoa para te guiar de verdade, um guia verdadeiro, que caminha lado a lado e não te empurra um pacote, fala comigo. Hoje, nós vamos mergulhar nas análises que podem te dar a segurança, a clareza e o seu futuro financeiro, para que você possa começar a entender como a gente pode extrair dinheiro com swing, com position trade, sem grandes problemas, sem grande estresse. Hoje, como todos os domingos, eu vou falar do Ibovespa, do dólar, do mercado internacional, S&P, Dow Jones e também de criptomoedas. Vamos nessa? Então, já vou compartilhar a tela aqui com você, já para a gente começar a falar dele, do Ibovespa. Aqui na tela, deixa eu pôr a tela aqui. Muito bom. Aqui está ele, Ibovespa. Vamos colocar aqui no Ibovespa diário, né? Ele mesmo que está aqui, ótimo. Com o Ibovespa diário, a gente vê um lindo movimento aí, dado, inclusive, o sinal pelo indicador F34, quando ele acende verde aqui, ó. Ele sai dessa situação de vermelho e acende verde. Assim que ele acende verde, a gente espera ele chegar na região da zona bipolar para comprar, como foi o caso aqui, né? Então, quem comprou aqui ou quem comprou aqui, pode surfar aí esse movimento que ele entregou aqui, e está entregando agora, hoje está entregando 11%, mas já entregou aí 13% de alta, desde fevereiro até agora, tá? Com 13% de alta. Ou seja, 100% de CDI aí, tá bom? Que você ganharia em um ano, né? Na verdade, 100% de CDI de um ano. Aqui você fez ele em 54 dias, ok? Com esse sinal aí. E agora, como que está ele para o swing, uma vez que eu estou aqui no gráfico diário? Agora, perceba o MACD, o MACD, chegando aqui nessa linha amarela, né? Essa linha amarela aqui, ela me mostra uma região de sobrecompra. E essa linha branca aqui me mostra uma super tendência que ele assumiu a partir do momento que ele começa a trabalhar em cima dela. Então, eu preciso ter a quebra desse padrão, primeiro quebrar essa linha branca aqui para baixo e depois fazer teste nela e voltar a trabalhar aqui para baixo para uma possível mudança de tendência. Ele pode vir também corrigir na linha de baixo, na linha branca aqui de baixo, que está aqui se aproximando, né? Então, ele pode chegar aqui, nesta região, e daí voltar a subir? Pode, tranquilamente. Mas aí, então, o que eu estou vendo? Que ele pode ter essa queda daqui, de onde ele está, até mais ou menos aqui de 4% a 5%. E ainda se manter saudável na alta, certo? Mas, para swing, ele já me mostra aqui um movimento que está chegando na zona de sobrecomprado. Não chegou ainda, a linha branca está se aproximando, mas ele pode chegar lá. Então, aqui, neste momento, eu não quero comprar. Eu compro aqui, nesta região da zona bipolar, entre a metade da zona bipolar e essa linha branca aqui, tá bom? Falado isso para swing, vamos ver como é que está para position no gráfico semanal. Eu consigo enxergar a mesma coisa. Olha lá, ele está aqui alto, está acima da linha branca e está acima da zona bipolar, que está acesa de verde. Muito bem. Se eu tenho essa movimentação aí, eu devo esperar o movimento, que é o que ele faz, a dinâmica que ele faz, que ele tem, né? A dinâmica do preço, são zigue-zagues ascendentes, ó. Ele vai aqui, bate aqui e vai subindo. É isso que eu tenho que esperar. Eu não posso comprar aqui em cima, porque eu vou estar com o meu stop muito maior, por exemplo, se vir perder esse fundo aqui. A gente não sabe, né? E o que eu tenho mostrando isso? Eu tenho aqui, ó, o indicador MACD. Para quem não sabe, tem aí no canal do YouTube um vídeo onde eu explico detalhes de como funciona esse gráfico aí, olhando sob o olhar, né, do MACD, tá bom? Para que você possa ter essa visão que eu estou tendo aí de sobrecompra e de sobrevenda. Lá eu explico direitinho, te recomendo a visitar. Vai subir um card aí, você vai ter aí a possibilidade de visitar de assistir esse vídeo e ter um pouco de conhecimento sobre esse indicador aí, olhado desta forma, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre o dólar. O dólar no diário, para swing trade, está trabalhando, já venho falando aqui, numa região, já venho falando isso há muito
tempo, né? Que é uma região de suporte, já testada algumas vezes, né? Bastante vezes aí. Então, é uma região difícil, né? Está endurecida aqui para ele passar, e ele vem aqui se afunilando, né? Sendo apertado pela região da zona bipolar. Ou ele decide, ou ele estoura ela para cima, ou ele estoura essa região de resistência aqui e vem aqui para baixo. Está chegando um momento de aperto para ele, onde ele vai ter que se decidir aí, né? O que ele vai fazer. Então, a gente tem que ficar de olho. É importante a gente prestar atenção. O que ele mais está fazendo? Eu estou comprando já, tenho falado isso há algum tempo, né? Estou aí acumulando. Quanto mais tempo eu demorar aqui, mais tempo eu tenho para comprar. E isso é muito bom, gosto bastante. Todo mês eu compro bem pouquinho, vou juntando assim. Se ele for logo, ele vai comer um pouquinho. Se ele cair mais, eu vou comprando um pouquinho, vou dando uns tirinhos, todo mês, como se estivesse juntando dólar aí, tá bom? Essa é a minha situação e é o que eu estou fazendo. Mas e agora, a curto prazo, para swing? Para swing aqui, neste ponto que ele está aqui, eu esperaria ele voltar aqui para dentro da zona bipolar para tentar fazer uma venda, uma vez que a zona bipolar está vermelha. Mas lembre, ele está vindo de uma região de teste de suporte. Então, está um pouco complicado, não está lindo, aquela coisa maravilhosa para o dólar, não. Quando eu olho o MACD, eu percebo ele numa proximidade do eixo zero, o que me mostra realmente uma consolidação, tá? Então, para swing, não vejo nada no dólar. No position trade, ele provavelmente vai vir testar essa linha branca aqui em cima, no 585 aqui, né? Ele pode vir aqui. Então, aqui, nessa região de teste, a gente tem que ficar olhando se ele vai fazer um teste mais profundo para vir aqui na zona bipolar. Aqui é interessante a gente procurar por vendas, realizando ele aqui na casa dos 6,100, né? 6 e pouco. A gente realiza a venda ali e tenta capturar uma perna 3 aqui de baixo. Agora, é uma situação que a gente vê pela dinâmica que o preço faz, né? Ele fez esse movimento aqui e ele pode continuar fazendo esse movimento, ou não, né? Ele pode vir aqui, trabalhar aqui e continuar a queda dele, tá bom? Agora, o que a gente tem? Eu entendo sempre que ele faz esse tipo de movimento, ó. Ele vem, trabalha aqui, lança a perna, trabalha aqui, lança outra perna, trabalha aqui. Então, são movimentos de expansão e retração. Expande, retrai, expande, retrai. O que a gente tem aqui para MACD? MACD chegando também próximo ao eixo zero, tá? Um momento aqui que pode ser uma consolidação nesse eixo aqui. Ele pode ficar consolidado, então é um momento aqui estranho, né? E eu tenho também uma situação de muito tempo aqui embaixo no sobrevendido, né? Se você for olhar aqui, o MACD ficou aqui embaixo numa região onde ele fica sobrevendido. Ele veio de uma região de sobrecomprado, que aqui em cima fez o ciclo dele, e agora o ciclo natural dele é que ele vá lá para cima. Pode ser que ele vá direto, saia daqui de baixo e venha aqui para cima, mas pode ser que ele faça este movimento aqui também. Então, ele volte a cair, que é o que está acontecendo aqui, as médias do MACD estão se juntando, né, próximo ao eixo zero, torna ele aqui para baixo, o que nos dá mais chance de comprar se ele vir caindo aqui para baixo também, tá bom? Então, por isso que eu falo que Elimar, estou comprando sem pressa, com calma, sem medo, estou comprando dólar aqui ao longo do tempo. Se ele subir, ele vai com um pouquinho que eu tenho, beleza, tá tudo certo. Se ele cair, ele vai me dando oportunidade de comprar mais e de comprar, tá bom? Essa é a minha visão para o dólar e real, né? Dólar versus real. Aqui é essa situação aqui é o dólar versus real, tá bom? Então, você está comprando dólar comparado com a cotação do real, cotação do dólar versus cotação do real. Ok? Então, quando eu comparo dólar versus real, a economia do real é bem pior do que a economia do dólar, né? A gente pode ver em tamanho, em capacidade econômica dos países, em quem você apostaria, no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Ah, mas nos Estados Unidos tem problemas, né? Estão vivendo lá um negócio lá. A gente não vive negócio nenhum aqui, né? A gente não tem negócio nenhum aqui no Brasil, não é verdade? Não tem nada acontecendo aqui no Brasil, tá tudo bonito, tudo mar de rosas, né? Então, assim, é uma questão de comparativo. Como é que você, quando você olha o dólar, você não está apostando no dólar, você está apostando no dólar contra o real. Essa que é a visão que você tem que ter, né?
caminho, a interpretação é essa. Ninguém te fala isso. Ninguém fala assim, né? Ah, compra dólar, compra dólar, compra dólar. Tá, mas se você ganha em dólar, você não precisa comprar dólar, na é verdade? Sua receita é em dólar. Mas quem ganha em real, quem tem um salário em real, é muito interessante pensar nessa montagem de patrimônio, né? Montar o seu patrimônio baseado em dólar. E aqui, eu não estou falando montar o patrimônio para longo prazo, estou falando para position, né? Position não é buy and hold. Estou falando para você fazer um trade no longo prazo, né? Trade no longo prazo é diferente de investimento a longo prazo, tá? Investimento é mais de 10 anos. Trade pode ser até 10 anos, tá bom? Um position trade, para mim, ele pode durar 5 anos, tranquilamente. Não vejo nenhum problema. Eu faço position trade e eu dou esse tempo para ele, tá? Essa é a minha condição, eu que dou, eu que crio e pronto, acabou, tá bom? Agora, quando você fala de trade, é diferente de trade é diferente de buy hold, né? De comprar e segurar? Sim. Se você pensar em comprar e segurar até você morrer, isso sim é comprar e segurar até a sua morte. Agora, quando você fala, eu vou comprar e segurar por 10 anos, por 15 anos, você está fazendo um trade, um position trading plus, né? Porque você está pensando em vender lá na frente. Então, sempre nós fazemos trade. Warren Buffett vendeu muitos milhares, bilhares de dólares agora, no final do ano, aí vem desovando aí muita coisa, vendendo muita coisa, ou seja, está fazendo trade, está realizando muita coisa dele, tá bom? Então, essa coisa aí que as pessoas pintam, vende, tudo firula, né, para te impressionar. Então, muito cuidado aí com as informações que existem. Bom, estou alongando para caramba, mas isso é para te mostrar a diferença entre o influencer grande e o influencer pequeno. Eu não tenho que ficar seguindo de nenhuma instituição financeira mandando falar o que eu tenho que falar. Eu posso falar o que eu quiser aqui, tá bom? Então, agora, o que a gente vai falar? Dele, do milho. Então, vamos aqui, iniciando o milho. Já que eu pus o boi, vamos também falar do boi. Aqui no boi no diário, né? Então, a gente tem o boi aqui, bem consolidado, vem falando dessa consolidação desde que ele teve essa subida gigantesca aqui, né? Ele subiu bastante aqui, e é normalmente o que acontece, seja day trade, swing trade, o movimento é sempre igual. Tem um pump assim bem grande, depois ele precisa descansar, e aí ele fica lateral por um período, durante um bom tempo, descansando, né? Essa subida toda aqui, é isso que acontece. Então, após ele descansar um bom período, ele precisa tomar uma decisão. Ou ele vai aqui para cima e continua a escalada dele, ou ele retoma a queda. O que a gente vê aqui? Eu estou falando de um gráfico diário para swing trade. Eu vejo o MACD numa região ainda de sobrecompra. Ou então, ele significa o quê? Que ou então ele vai cair, perdendo essa região de suporte aqui, esses fundos aqui, né? Vai cair, ou ele vai continuar nessa lateralidade. Perceba que ele está lateral esse tempo todo e, durante esse momento de lateralidade, o MACD vem caindo, vem corrigindo. Então, se ele ficar nessa lateralidade ainda, o MACD pode vir corrigindo, vem até aqui e depois dá outra subida, fazendo ele prosseguir aí em alta. Então, esse pensamento, você pode aderir à compra. Então, se você compra, você sabe que você pode ficar aqui um bom tempo ainda lateral, tá bom? Então, não é o melhor momento da compra. E venda. Venda, você percebe pelo próprio indicador F34 que ele está aqui verde, aí ele falou, eu vou cair. Acendeu vermelho, né? Só que não. Aí ele acendeu verde de novo. Eu não vou cair, não, vou subir. Só que não. Aí ele acendeu vermelho de novo. Vou cair. Só que não. Ele acendeu verde outra vez. Aí, então, ele pensou, vou subir. Só que não. Ele acendeu vermelho outra vez. Isso é a maior evidência da falta de direção do mercado, visto que o F34 é um indicador de tendência. Então, quando ele acende verde, o preço tem que ir. Se o preço não sobe, significa que ele vai cair. E se ele volta a acender verde, fala, opa, então quando ele faz esse movimento aqui, ó, vem verde, bonito, subindo, vou acender vermelho, é porque eu vou cair. Só que, de repente, ele acende verde. Aí eu já paro e analiso. Esse topo me interessa, esse fundo me interessa. Então, esse fundo vai ser sempre a minha região de suporte e esse topo a minha região de resistência. Ele acabou, por uma questão de distância, né, de range, o range dele ficou muito distante, ele acabou aderindo aqui
um novo topo como uma resistência, né? Mas eu tenho esse topo aqui como um objetivo dele a qualquer momento ainda. Cabe você tentar fazer isso através das ETFs e não do BGI, né? Porque no BGI ele vence todo mês e aí você vai ter que ficar rolando, né? E uma ETF é a verdadeira mão na roda, tá bom? Me alonguei bastante aqui no boi no diário, mas acho que foi bom a explicação. Vamos ver aqui o boi também no semanal, para a gente finalizar a interpretação dele. Quando a gente olha o boi aqui, o boi sumiu, hein? Roubaram o boi. Onde está o boi? Cadê o boi? Boi da cara preta. O gráfico não quer abrir aqui para mim. Que estranho. Bom, não estou conseguindo abrir o gráfico. Está vindo um MACD, mas não está vindo o gráfico. Estranho. Muito estranho. Estou falando do boi aqui agora. Bom, vamos falar do milho, né? Quem sabe ele se anima daqui a pouco e abre o gráfico lá. Milho. Ué. O milho também não quer abrir? Vamos dar aqui. No outro... Ó, o milho... Bom, agora o milho abriu, né? Jogamos para cá, o milho está aqui, beleza. E o milho, hein, no diário para swing, tá? Fez uma movimentação muito bonita, né? Dada a compra aqui, o MACD corroborou, tem vídeo meu falando dessa compra aí. Então, acendeu verde aqui, bonitinho, andou bastante, com várias batidas na zona bipolar, para você não ter erro na compra, tá? Aqui, provavelmente, se não pegou aqui, deu stop aqui, beleza, acendeu vermelho, a gente tem que procurar a batida no eixo aqui de vermelho, né, na zona bipolar de vermelho, para poder realizar a venda. Aqui eu não vendo e também não compro, visto que o MACD está numa região de sobrecompra. Se está sobrecompra, ele está caro, né, para comprar. Muito bem, falado isso, vamos tentar pôr o boi aqui no semanal. Agora veio o boi, chegou atrasado, né? O boi chegou atrasado. Olha onde está o boi, lindamente, numa região aqui do semanal, né? Estava falando do boi, acabei falando do milho, agora voltei para o boi. Mas ele está numa região aqui da zona bipolar, numa região de suporte, e tem alta aqui para ele, tá? Vejo semanal. O gráfico semanal, você sabe que ele é position trade, então ele demora bem mais, tá? Para acontecer. Então, essa movimentação aí que eu espero para ele, pelo menos aqui, nesse topo aqui que ele deixou, para um teste ali, tá bom? Falado do boi, agora sim, falei dele finalmente, nós vamos falar no semanal do milho, e aí esse CM-FUT, que está com pirraça também, e aí a gente vai passar para outro ativo, que é um ativo aí que a gente pode pensar num position trade também, que eu separei para você, que é Cosan. E aí Cosan a gente vê ele já dando um movimento aqui de acender a zona bipolar de verde, né? Já deu a compra aqui, a gente já está levantando aqui, isso eu estou falando de swing position, então não é para comprar aqui, já foi a compra dele. Mas o que me chama a atenção é, olha só o MACD como está baixo, saindo aqui dessa região, já levantou um pouco, mas ainda assim abaixo dessa faixa azul aqui, dessa linha azul, que quer dizer que ele está ainda sobrevendido. Então, muita atenção nessa faixa de preço aqui, ó, de 7,60 a 7,40, que é uma região de entrada para a continuidade dessa compra. E aí, quando eu vou nele no semanal, olha o milho entrando aqui agora, vamos a gente aproveitar ele aqui. Milho também, numa região aqui de compra, ele pode dar uma queda até essa linha branca aqui, que é uma região de compra também. Ele vem aqui no semanal, saindo de uma região de compra, igualzinho o Cosan, né? Tem espaço, tem upside para ele. Então, não quer fazer no milho, o milho diferente do boi, né? Ele rola a cada 2 meses. É bem parecido com o mini índice, né? Com o índice aí que você tem que trocar o contrato a cada 2 meses. Ou você pode ir pelo CCM mesmo, ou você pode ir pela ETF que tem do milho também, que chama Core 11, tá bom? Então, falando do milho, eu vejo espaço bom aí para ele, está em alta ainda, ó, tá dentro da região de compra, com possível quedinha aí. Então, se você for comprar, não entra com todo o lote que você pode entrar, deixa um espaço para comprar mais aqui para baixo, tá? Essa é a visão aqui para o milho, tá gravada aí, então acompanhem, hein? Acompanhem isso daí, depois vocês me falam.
Agora sim, vamos tentar ir lá para a COSAN no semanal, para position. Vamos ver como é que está o semanal de COSAN para position. O que está acontecendo com o Profit hoje, que eu chamo aqui o gráfico, ele não vem? Não pode uma coisa dessa, né? Nem. Agora sim veio. Então, aqui, COSAN para position, ele está na zona bipolar de vermelho. Perceba que é o movimento dele aqui, ó. Olha só esse movimento. Aqui ele iniciou, né? O vermelho, aí acendeu o verde, não deu stop lá na sua máxima que ele deixou, continuou vendido aí, bonitinho, deu um calorzinho, mas não deu stop. Aqui sim, ele acendeu o verde e deu stop saindo da venda, qualquer venda que tenha feito por aqui, ele deu a saída aqui. Ok? Então, aqui ele ameaçou subir, não superou essa máxima e voltou a cair acendendo vermelho. E quando ele acende vermelho aqui, ó, perceba, ele não toca na zona bipolar em momento algum. Então, eu vejo no gráfico semanal para position uma possibilidade já iniciada dele, já iniciada porque a gente vê no swing que ele já iniciou, tá vendo? Essa possibilidade de alta. E aí a alta pode ir até onde? Vamos prestar bastante atenção aqui. Vamos prestar bastante atenção nesta perda desse candle aqui, ou fechamento acima dessa linha branca, né? O candle fechando aqui e perdendo a sua máxima. Por enquanto, é a máxima desse candle aqui, que está deixando uma sombra, né? Deixou uma sombra aqui no semanal. É uma observação que a gente tem que fazer. Se ele perde isso, ele tem possibilidade de vir aqui, R$ 9,90. Se ele perde aqui a máxima desse candle, ele tem essa possibilidade aí. E aí o stop fica abaixo do candle ou abaixo dessa mínima aqui. Você escolhe, abaixo da mínima do candle que fechou acima da linha branca, tá bom? Essa é uma possibilidade de você fazer um position com a possibilidade de ele passar aqui para cima, na primeira parada dele aqui em cima e última na linha branca, tá? Então, é uma possibilidade aí de pegar uma correção, visto que ele já vem há bastante tempo caindo sem tocar na zona bipolar de vermelho, tá bom? Você que gostaria de conhecer a zona bipolar, ter implantado aí no seu gráfico esse método, essa estratégia, para eu ficar milionário, você tem que vir aqui comprar, pagando dinheiro para me ajudar a ficar milionário. Você vem aqui, estratégia, deixa eu fazer de novo. Vem aqui, estratégia, procura loja de estratégia, vem aqui nessa lupinha e digita F34. Com isso vai aparecer para você o F34, que é este daqui, tá bom? Com ele em mãos, você vai acompanhar a minha análise. E também vai me deixar milionário, porque você vai pagar R$ 15 por mês. R$ 15 por mês me ajuda muito a comer caviar todos os dias, tá bom? Faça isso para me ajudar a andar de lancha aqui no sul da Bahia. Eu estou precisando abastecer o meu jatinho com esses R$ 15. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para você? A possibilidade que a gente tem grande, olhando o MACD aqui, que ainda está de baixa, porém, dentro de uma linha, abaixo de uma linha que me mostra que onde ele esteve aqui no passado, ele inflexionou para alta, e mostrando que eu tenho a possibilidade de um grande upside. Essa distância aqui da linha gatilho para a linha branca mostra que ele ainda pode continuar caindo. Mas se você quiser fazer um position trade de maior tempo, saiba que você já está chegando próximo ao final deste movimento que se arrasta aí por bastante tempo, né, dele. Começou, deixou esse topo aqui, lá em 2021. Essa queda começou em 2021. Já temos aí bastante tempo, muitos anos de queda, mostrando aí que a gente está chegando ao fim dessa queda. Então, essa é a visão que eu tenho aqui para você e é o que eu gostaria de te mostrar de um ativo que está aqui numa região de suporte, quando você olha para trás, ó. Então, aqui é topo, topo, aqui é topo, obrigado, aqui é uma região toda enroscada, e é onde ele está agora, né? Então, ou ele vai ficar de lado aqui um bom tempo, vai até dar uma pernada aqui para baixo, que aí a gente tem que comprar mais para ele poder dar esse giro aí, graficamente. Ele deve aí uma visita, pelo menos aqui na zona bipolar de vermelho, porque ele está desde fevereiro de 2024 sem tocar nela. Muita atenção com isso, tá? Vendas aqui não é bom, apesar de ele ter chance de tentar dar uma esticada aqui para baixo, eu diria que seria o último urra dele, o último empurrão dele.
Então, muita atenção com esse ativo, ele não pode te dar um resultado imediato, mas é uma boa empresa para você trabalhar visando aí o gráfico que já está bastante sobrevendido, como o próprio indicador MACD está me dizendo, tá bom? Tem todas essas nuances que eu te falei aí sobre o F34, também sobre o MACD. Falados, então, desses ativos todos aí, vamos dar uma olhadinha como é que está o S&P. S&P está aqui, ó, numa região que eu não compro aqui, por quê? Pelo menos na linha branca, se ele vai determinar aí, ele fez um pivô aqui, né, de alta, bonitinho, foi embora, mas ele não toca nem na linha branca, eu preciso, se ele for ganhar uma super trend, que ele venha na linha branca, e aí sim comece, volta na linha branca, entendeu? Aí isso é uma super trend, e ele não foi nem na linha branca ainda, depois que ele perdeu a linha branca aqui, ó, para cima, voltou na linha branca, e subiu, eu preciso de novo desse movimento, tá? Para ele continuar. Igual ele fez aqui, olha que legal. Ele determinou aqui uma super trend, ó, pum, pum, pum. Aqui afundou um pouco mais, né? E começou a ratear, saiu da super trend e virou a tendência. Essa é a visão que eu tenho. Então, eu não compro aqui, não recomendo ninguém comprar S&P agora nesse nível de preço. Se ele voltar para a zona bipolar, aí é outra conversa que nós vamos ver lá na frente. E a gente pode perceber que no diário, né, estou olhando o S&P no diário, swing trade, ele está numa região que ele costuma inflexionar, mas aqui eu não compro. Se ele vier aqui para baixo, é lindo, melzinho na chupeta. Como está ele no semanal? Semanal brigando na linha branca, então ele precisa decidir aqui essa linha branca. Voltando na zona bipolar que acabou de acender verde, a gente pode pensar na venda, mas muito cuidado, porque o MACD está sobrecomprado demais, ou seja, está falando para mim, isso aqui está caro, tá? Isso aqui está caro, eu preciso de mais uma correção ou um teste desse fundo que ele deixou aqui. Vem aqui, testa, e aí sim, a gente pode começar a pensar numa possibilidade de retomada da alta, tá bom? Falando de S&P, vamos passar rapidamente aqui para o Dow Jones, que não muda muito, Dow Jones Index Industrial Average. Aqui a gente tem essa visão, também igualzinho, né? Igualzinho, não muda nada, muito parecido com S&P, tá? Então, Dow Jones está a mesma coisa, eu não vou nem perder tempo aqui mostrando isso, até porque já consumi tempo demais. Vamos lá para as criptomoedas que eu tenho separado aqui para você. Vamos aqui a elas. Vamos começar com quem? Eita. Vamos começar com Itiro, que já está próximo aqui. Está lá Itiro brigando na média Tilson. Bem aqui na Tilson, deixando aí uma estrela. Então, a gente pode imaginar que aqui é venda, tá? Para mim, aqui é venda para teste, pelo menos nesse fundo aqui, quiçá lançar a outra perna aí de baixa, ok? Então, eu não vejo alta aqui, a não ser que ele trabalhe para cima, vire a média Tilson para cima, igual fez aqui, ó, aí sim, legal. Por hora, é venda, não estou vendo, pode dar errado essa venda? Pode, mas é venda, não tenho o que falar aqui, tá bom? Para position trade, uma vez que eu estou falando no gráfico semanal. Vamos, então, para Solana. Solana, eu sempre digito ela aqui. Solana. Então, aqui com Solana, a gente vê ele também brigando na média Tilson, igualzinho. E Ethereum já perdendo, né? Está até com um pouco mais de força aqui. Tiro para baixo. Então, aqui é venda. MACD já cruzado, gatilho de venda aqui já está cruzado para baixo. É venda, stop curtinho aqui para cima da média Tilson. Então, se ele passar para cima desse topo que ele está deixando aqui, a gente stop. E se der certo, ele vem aqui para baixo bastante. Ok? Então, vamos ver como é que está ele, o Bitcoin. Bitcoin fazendo um candlezinho negativo aí essa semana, né? Estou olhando o gráfico semanal. Um candlezinho negativo numa região de suporte, está vendo esses topos aqui? Trabalhando aqui nos 104 mil. Já chegou a bater 111 mil, né? E aí fazendo um candle negativo. Ele pode trabalhar para voltar na média Tilson, que ainda está verde, mas flat. Perdeu aquela inclinação de alta, né? Está ficando flat. E a gente lê uma leve divergência. Ele não fez topo, né? Então não posso nem falar que é uma leve divergência, porque não está confirmado. Esse topo aqui não está confirmado ainda. Mas se perder
a mínima desse doji aqui, ó, a mínima dele, esse candle vermelho for abaixo da mínima, a gente já pode considerar um topo deixado aqui, e aí a gente pode ler uma divergência. Perceba que esse topo aqui está mais alto do que esse. Mas isso não aconteceu ainda, então nem isso eu posso falar também, tá bom? Então, tá aí falado, continue em alta, mas um candle negativo de correção também veio de alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 semanas subindo sem parar. É natural que ele faça essa correção. Talvez pode iniciar um processo lateral aqui também, né? Mantendo dentro desse retângulo, né? Fica aí que eu falo, dançando lambada, né? O nego compra aqui, ele cai, aí o nego vende aqui, ele sobe, dando lambada em todo mundo, tá bom? Cuidado, então, com o Bitcoin para a compra dele aí, neste ponto onde ele está, espera cair mais. Essa é a minha visão. A não ser que você queira fazer um buy and hold, né? Comprar aí por 10, 15, 20 anos, aí tudo bem. Isso aí no longo prazo não vai fazer tanta diferença, tá? Mas se você quer fazer position trade, ficar 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você pode esperar para comprar melhor. Falou? Eu espero que você tenha entendido as minhas informações aqui, que você tenha aproveitado também alguma coisa que eu falei aqui em prol da construção do seu patrimônio. Eu vou deixando aqui meu sincero, caloroso abraço, desejando a você do fundo do meu coração uma excelente semana, que Deus te proteja, proteja os seus negócios, proteja as suas operações, para que você possa alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Vamos com Deus, espero vocês no domingo que vem para novo vídeo de interpretação aí gráfica de position trade e swing trade. Mas eu estou todas as manhãs falando de day trade, de Ibovespa, né, através do mini índice, de dólar e também de Bitcoin. Te espero lá. Grande abraço, fique com Deus, tchau, um abraço no coração.